Vamos orar? Agradecer a Deus. Antes eu quero só que você deixe logo aberto aí em João. Capítulo 5. João capítulo 5. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 21. Amém? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 21. Todo mundo abriu? Então vamos lá, a palavra diz assim, o que Jesus declara, né? Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem o Pai quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrarem o Filho do modo que honraram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra também ao Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, diga ouvir e crer. Aleluia. Ele diz, naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Aleluia. Quantos sabem o que é, quando a Bíblia diz crer aqui, quem sabe que não é simplesmente acreditar em Jesus. Não é simplesmente saber que Jesus existe. Não é uma mera informação. Amém? Existe um crer bíblico. Ou seja, o crer que a Bíblia define, que é o que nós temos que ter para poder sermos o quê? Salvos. Quer ver? A palavra diz assim, ela diz que o diabo crê que treme. No livro de Tiago. Ele crê que treme. A Bíblia diz assim, ó, tu crê que Deus é um só? Falando sobre esse crer genérico. Esse processo de acreditar. Ele diz, ó, tu crê que Deus é um só? Ele diz assim, faz muito bem. O diabo crê que treme. Então ele está mostrando que o crer da Bíblia, o crer bíblico, é um crer diferente de simplesmente acreditar. Porque no Brasil é muito comum, né? A gente vê esse tipo de crer. Você pergunta para qualquer pessoa aí, você crê em Deus? Creio. Creio em Deus. Mas diga assim, existe o crer bíblico para a salvação. Diga, para a salvação. E que crer é esse, pastor? É aquele crer, amado, que eu me movo de acordo com aquilo que eu acredito. E a Bíblia define o que é esse crer bíblico. Abra comigo aí no próprio livro de João, no capítulo 1, versículo 12. Volta aí. Aqui você vai ver a Bíblia explicando que tipo de crer é esse necessário para a salvação. Ele diz, ó, a todos quanto o receberam. A todo mundo, quem recebe Jesus, a Bíblia diz que deu-lhe o poder de serem feitos, serem, amém? Passam a ser feitos, ele diz filhos de Deus. E ele explica quem são esses que recebem Jesus e se tornam filhos de Deus, nascem de novo. Quem são esses? Ele diz, a saber, para o seu conhecimento. São os que, vamos lá, como está aí, irmão? Os que crerem, aonde? No seu nome. Ele diz, os quais, os que creem no nome de Jesus, eles não nascem da carne, ou melhor, do sangue, como ele diz aqui, nem da vontade da carne, e ele diz, e nem da vontade do homem. Isso não é uma eleição humana, nesse sentido. Foi Deus, aprove a Deus fazer isso. Quem recebeu o Filho, recebe o Pai. Para quê? Porque quem honra o Filho, está honrando também quem, irmãos? O Pai.
Foi Deus quem quis isso. Não foi o homem quem escolheu isso. Foi Deus quem olhou para Jesus e confiou a ele o reino. Confiou a ele as promessas. Confiou a ele a vida eterna. A salvação. Foi Deus quem fez isso. E ele fala mais. Nem da vontade do homem, mas de Deus. Diga assim, foi Deus quem acreditou Jesus diante de nós. Diga, quem acreditou Jesus diante de nós. Como foi? Como é que eu sei que Jesus é o escolhido de Deus? É só porque meu pai e minha mãe me disse? É só porque uma religião me diz? Não, amado. É porque ele se apresentou. Diga, ele se apresentou. Vivo depois de ter padecido. Amém? Depois de ter passado por uma crucificação onde todos viram. Ele se apresenta vivo, com muitas provas incontestáveis. Ele aparece para testemunhas. 500 irmãos de uma vez só, como lemos semana passada, presenciaram. Certa vez eles estavam aqui e ele entra numa das reuniões, depois de ter sido morto. E ele diz, eu sou aquele que estive morto, mas hoje eu vivo para todo o sempre. Aleluia, irmãos. Então esse mesmo Jesus, Deus acreditou ele diante de nós. Como? Ressuscitando ele diante ou de dentre os mortos. Amém? Que é um tema que a gente está conversando hoje, ressurreição. Tem 3, domingos que a gente está conversando sobre ressurreição e ao todo, esse eu acho que é o 6º domingo que a gente está falando sobre os últimos tempos. Mas a ressurreição do tipo de Jesus é o que a Bíblia chama de ressurreição de entre os mortos. Ressurreição para a vida. Ressurreição do justo. Jesus é a primícia dos que dormem. E nós vimos que dormir na Bíblia é um eufemismo para morrer. Amém? Ficou claro até aí? Então ele está falando aqui de forma clara. Ele está dizendo, de maneira clara, que quem crer em Jesus, aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, pronto. Esse daí é o tipo de crer para a salvação. Não é somente aquele acreditar que o mundo prega aí. Que vive uma vida alheia à vida de Deus. Uma vida seguindo seus próprios instintos, desejos, paixões. E depois, não, mas eu tenho Deus no coração. Amado, não tem. Porque quem tem Deus no coração, ele vai andar de acordo com os princípios de Deus. Amém? Quem crê de fato que Jesus ressuscitou de entre os mortos, quem crê de fato que ele se tornou o juiz, e ele julga retamente, irmãos, não anda de qualquer maneira. Você pode não ter essa consciência, mas hoje você vai sair daqui com ela. Amém? Você tem que ter essa consciência firme. Porque o Senhor, ele é firme. A Bíblia diz que o cetro dele, no governo milenar, vai ser de ferro. E hoje, a gente é acostumado a tudo muito maleável, tudo se adapta a mim. Está errado. É a gente que se amolda ao Senhor. Deus não se molda a mim, irmãos. Amém? Eu é quem me amoldo ao Senhor. Ele é maior do que eu, ele é que é perfeito, não sou eu não. Então quem é imperfeito, busque a perfeição. Amém? Sede santos, porque eu também sou o quê? Santo. Ficou claro sobre esse crer bíblico aqui? Eu não poderia deixar de passar, eu tive que abrir aqui para a gente poder compreender. Porque eu tenho certeza que você mesmo já disse ou conhece alguém que se enquadra nesse tipo de crer aqui. Que a gente chega para ele, o cara está todo, não, mas eu creio em Deus. Cara, tu crê, mas não obedece. Então tu não recebeu Jesus. Porque existe uma nova natureza. Que ele diz aqui que essa natureza, ele é gerado não da carne e do sangue. Que é a expressão da Bíblia para homem. Amém? Carne e sangue é a expressão bíblica para homem. Que a gente tem uma maneira de dizer, o fulano estava aqui como? Em carne e osso, macho. Eu vi, estava em carne e osso. Quem já ouviu isso aqui?
Essa expressão, carne e ossos, que inaugura Jesus, né? Após ter ressuscitado, ele derramou o seu sangue aonde? Na cruz, né? E ele diz para Tomé, pega em mim e vê como eu tenho carne e ossos. Aí a gente muda hoje para falar o quê? Não, fulano estava aqui de carne e osso. Mas a expressão bíblica para homens, seres humanos, é carne e sangue. Amém? Ou seja, vivinho da Silva, ele está aqui. Porque se tu tira o sangue de alguém, ele está vivo, irmão? Não. Naturalmente não. Só Jesus, que ele ressuscita pela vida indissolúvel de Deus. E aí o que mantém ele vivo não é mais o alimento exterior. É realmente do interior dele. É do Espírito dele. O Espírito Santo. Amém? Que mantém a própria vida dele. Come, mas não depende da comida. Como a gente sempre conversa aqui, né? Jesus vivo é a prova que haverá ressurreição. Porque uma coisa é a gente crer, né, em algo que nunca houve. Mas a nossa fé já é baseada em alguém. Porque Deus, mais uma vez, como diz em Atos, capítulo 17, acreditou Jesus diante de todos nós, ressuscitando-o de entre os mortos. Como eu disse, Jesus vivo, em carne e ossos, é a prova que haverá ressurreição. Amém? Por isso que, como eu comecei falando, Deus acreditou ele, ressuscitando ele. Porque essa ressurreição de Jesus é diferente de uma ressurreição meramente física. A Bíblia fala de muitas ressurreições meramente físicas. Lázaro, eu acho que foi a mais emblemática, porque já tinha passado 5 dias. Depois de 5 dias, ele volta a viver. Mas Lázaro, com o tempo, envelheceu e futuramente fez o que, irmãos? Voltou a dormir. Amém? Essa ressurreição meramente física é uma espécie de restauração do corpo físico, do jeito que está, momentânea. Ficou claro? Então eu tinha que dizer ela, para vocês entenderem. Mas nós estamos falando de ressurreições eternas. Aquelas a quais não passarão mais. Serão os estados eternos. Para sempre, que cada um de nós teremos. Né? Então, ressurreição para a vida. Ou, primeira ressurreição. Abra aí comigo, vamos ver aqui. Cristo. Aleluia. Cristo é as primícias. Abra em 1 Coríntios 15, 20. Onde eu encontro isso, pastor? 1 Coríntios 15, 20. Nós lemos semana passada quase tudo, não foi? A gente, inclusive, eu acho que tocou aqui em alguns pontos. Mas ele diz assim, ó, é fato, diga, é um fato, que Cristo ressuscitou. Amém? Dentre o quê? Os mortos. Está aí outra expressão para esse tipo de ressurreição, né? Que eu falei, ressurreição de entre os mortos. Vocês entendem isso? Por que é uma ressurreição de entre os mortos? Porque os mortos continuam mortos, mas ele saiu do meio deles. Ficou claro? É o que vai acontecer também com quem, irmãos? Com quem? Conosco. Né? Cada justo ressuscita no seu próprio tempo. Mas uma coisa é clara, a ressurreição para a morte, ela vai acontecer lá no final. Ela acontece em 2 etapas, enquanto a ressurreição para a vida em 4. Eu poderia dizer assim. A gente identifica na Bíblia 4 etapas. Jesus ressuscitou quando, irmãos? Bora? Vamos perguntando e vamos pensando. Né? Na Páscoa, amém? No domingo de Páscoa. Mas faz quanto tempo? Faz quase 2000 anos. Diga quase 2000 anos. Por quê? Porque nós contamos as datas, esse ano que nós vivemos antes e depois de Cristo, nós contamos do nascimento de Jesus e não da sua morte. Jesus morreu, ele tinha por volta de quantos anos? 33. Podia ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, não sei exatamente. Por volta de 33 anos. Então, se essa data que a gente conta tiver certa, 2033 faria quantos anos? 2000 anos da sua
morte, que é o que importa, né? Assim, escatologicamente falando para a gente. Amém? Ficou claro até aí? Ô glória! Então Jesus já ressuscitou, tem quase quantos anos? 2000 anos. Então a ressurreição para a vida, a ressurreição de entre os mortos, a ressurreição dos justos, ela já começou, irmãos. Por que a gente pode se alegrar? Porque a gente pode olhar para Jesus e ver que Ele é a primícia. Ele ressurreto, você pode olhar para Ele e se alegrar, irmão. Porque do jeito que Ele está lá, é o jeito que você vai ser. É aquele mesmo tipo de corpo. Não é um corpo para Jesus e outro para nós, não. É aquela mesma categoria. Por isso, a Bíblia fala em João 3,16. Deus ama o mundo de tal maneira que dá o seu Filho o quê? Diga uni. Vem de quê? De único. Unigênito. O único gerado daquele jeito. Só existia Ele. Deu Ele. Para quê? Para todo aquele que nele crê, não pereça. Mas tenha o quê? A vida eterna. Mas sabe quando Ele ressuscita? A Bíblia não chama mais Ele de unigênito de Deus. Olha que coisa tremenda. Chama Ele de primogênito. E mais, Ele acrescenta. Dentre muitos irmãos. Aleluia. Amado, se teu irmão nasce, teu irmão mais velho, vamos dizer que você tem um irmão mais velho. Vamos lá, ele nasce, tu vai ter um corpo, tipo diferente do dele, irmão. Ele vai ter um corpo de homem e tudo, de macaco? De cachorro? Não, amado, pode diferenciar a estética. Mas vai ter 2 braços, 2 olhos, 2 pernas. Se você desenvolver as suas habilidades, você vai talvez até superá-lo, concorda? Estou falando fisicamente. Jesus, quando ressuscita, é o primogênito dentre muitos irmãos. Então Ele vivo, ali é a prova cabal que haverá ressurreição. E que a gente pode se alegrar. Por isso que a história, amados, é dividida entre antes e depois dele. É um negócio tremendo. Então olha o que a Bíblia fala aqui. De fato, diga, é um fato. Cristo ressuscitou. Sendo Ele o quê? As primícias dos que dormem. Então, a primeira ressurreição, que a Bíblia chama de pra vida, dos justos, de entre os mortos, entre outras coisas, essa ressurreição já começou. Amém? Você pode se perguntar, pastor, que coisa linda, pastor, mas eu quero saber da minha. Então vai ter uma segunda grande colheita, irmãos. A segunda etapa, diga, a segunda etapa. Diga assim, é a minha vez. Na segunda etapa, irmãos, é a nossa vez. Amém? Aleluia. Abra aí em 1 Tessalonicenses 4, 15. 4, 15. Olha essa expressão. Vamos ler a partir do 13, né? A partir do 13, ele vai falar o estado daqueles irmãos nossos em Cristo que já partiram, que estão, como a Bíblia chama, dormindo fisicamente, mas nós já aprendemos aqui que não existe o sono da alma. A alma, ela está acordada. Jesus está acordado agora, irmãos? O diabo está dormindo? Nenhum espírito ele dorme. O espírito não dorme não, irmãos. O que dorme é o corpo. É isso que eu tenho para falar para você. Os anjos, tu acha que não, eu estou cansado, eu vou subir lá para aquela nuvem para me deitar lá em cima. É assim? Não. Então, um espírito estará com o Senhor. Se ele está com o Senhor e o Senhor está acordado, então os dois estão acordados. Se ele estará com o Senhor e o Senhor está dormindo, então os dois estão dormindo. Mas Jesus está dormindo ou está acordado, irmãos? Então pronto, você já sabe a resposta. Amém? Então ele diz, olha, eu não quero que vocês, irmãos, sejam ignorantes ou não tenham conhecimento com respeito aos que dormem ou aos que já morreram. Para que você não fique o quê? Triste. Para que você não se entristeça
como os demais. Quem são esses demais? As pessoas que não conhecem a Jesus. As pessoas que não têm Cristo. Por quê? Porque eles não têm esperança. Olha o que a Bíblia diz. Ele fala, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, diga do mesmo jeito, mediante Jesus, diga mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Porque os que morreram estão com o Senhor. Fazendo o que lá no céu agora? Aguardando, amém? Aguardando a ressurreição. Aguardando a ressurreição. E olha quando Paulo fala no 15, ele diz assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. O que é que ele declarou por palavra do Senhor? E sempre que você vê Paulo falando essa expressão palavra do Senhor, é um termo onde você entende que aquilo você não encontra em nenhum outro lugar. A não ser que Paulo tenha dito em outra carta para outra igreja. Mas você não vai ver nenhum outro discípulo falando dessa maneira. Porque essa expressão palavra do Senhor é como se fosse uma inspiração. Na hora. É como não. O Senhor Jesus chegou e falou para Paulo, ó, eu vou te revelar sobre isso. Coisas que não estão ditas anteriormente. É por isso que ele diz, ó, o que eu estou dizendo para você é por palavra do Senhor. Ou seja, eu recebi da boca de Deus. Palavra não sai pela boca não, irmãos. Né? Eu recebi de Deus. Pastor, eu nunca vi sobre isso. Eu não vou abrir um parênteses para tentar te provar isso. Mas eu te provo, se tu quiser depois. Né? Tranquilamente. O chamado de Paulo ele foi diferente. O próprio Senhor apareceu para ele. E a Bíblia, quando o cara vai lá na casa dele, que ele está cego lá, só abrindo aqui um parênteses para algumas pessoas que possam estar em casa. Quando o cara vai lá na casa dele para dar as vistas a ele de novo, né? Quando Deus dá a palavra a respeito do cara lá, ele diz, ó, porque ele foi escolhido para ver o justo. Ver o justo. Olha que coisa interessante. Ouviu uma palavra da sua própria boca. Ou seja, tinha algo diferente com ele. Amém? Mas, muito bem. Diga palavra do Senhor. Diga, isso daqui é imutável. Foi uma palavra que Deus deu. Amém? O que é que ele disse? Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum vamos o quê? Preceder os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Diga arrebatados. Ele diz, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre. Diga para sempre. Com o Senhor. E ele fala mais, te consola com essas palavras. Ou seja, isso aqui é onde tem que estar o teu coração, irmãos. Não é em construir casas, carros, coisas aqui embaixo. A não ser que seja o propósito de Deus para a tua vida. Porque Deus tem um propósito individual para cada um que aqui está. Mas se não, aquele que coloca o seu coração na instabilidade ou na fascinação das riquezas, a Bíblia diz que cai em laço. Cai em laço fácil, irmão. Bem facinho. É isso aí. Amém? Então, as coisas que você tem que ter um objetivo, um propósito. Qual o propósito? Está dentro do propósito de Deus para a minha vida? Sim ou não? Isso é uma coisa que você tem que fazer. E aí se mova quanto a esse propósito, porque esse propósito é eterno. Não passa, não vai mudar. Amém? Por isso que Jesus diz, quem perde a sua vida, por amor a mim, achá-la. Mas quem quer ganhar a sua vida, no sentido de, não, vou fazer o que eu quero, os meus desejos, é mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Ele diz que vai perder. Amém? Então, isso aqui é o nosso consolo. Qual é o nosso consolo? É olhar para o Senhor e dizer, é isso aí que Deus tem para mim. Ele é o alvo da minha vida. Amém? É para Ele que eu corro com perseverança, sem retroceder, me desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Porque tem uma alegria, diga, tem uma alegria, que me está proposta, diga, eterna nos céus. Lá o diabo não toca. Amém? Não consegue tocar. Aleluia. Ninguém vai roubar aquilo que o Senhor reservou para ti.
Só se você perder. Você pode perder. Como? Desonrando ao Senhor, retrocedendo e por aí vai. Ficou claro? Primeira etapa aconteceu quando? Da ressurreição para a vida? Jesus, há quase 2000 anos atrás. A próxima? Diga assim, acontecerá ainda. Né? Acontecerá ainda. Nós não estamos aqui, irmãos? Então ainda vai acontecer. Que é o próximo evento. No calendário, na cronologia bíblica escatológica, que nós estamos esperando. É esse arrebatamento. Aqui é uma palavra que significa arpazo, que é da onde vem a palavra arpão e por aí vai. Significa retirada, partida, de forma brusca. Né? É como se eu chegasse aqui, a irmã Tia chegasse 2, 3 pessoas e puxasse ela rapidamente lá para fora. Pronto, ela foi arrebatada do nosso meio de forma rápida. É uma espécie de retirada. Amém? Ficou claro até aí? Aleluia! Ô glória, temos tempo ainda para entrar nas outras etapas? Deixa eu olhar. Deixa eu que parou aqui. Tem, aleluia. Vamos lá para a segunda. Vamos lá, terceira etapa. Diga terceira etapa. Né? Quem quer ler mais para complementar, você pode continuar a leitura em 1 Coríntios, eu tinha até separado aqui, 15, 51 ao 52, ele vai dizer como é que funciona o processo prático. Né? Porque ele diz que nós seríamos arrebatados, nos encontraríamos nas nuvens com o Senhor, né? Mas ele não diz o que acontece de fato. E aí lá, em 1 Coríntios 15, ele vai explicar tecnicamente o que é que isso vai acontecer. Ele vai dizer que esse corpo é uma espécie de semente para o corpo que há de ser. E ele vai dizer que você vai ser um homem espiritual. Ele vai dizer que o mortal tem que ser absorvido pela imortalidade. É necessário. Ele diz, nem todos dormiremos. Lá ele diz isso. Mas todos transformados seremos. Todos quem? Os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então diga assim, tem outra etapa. Amado, após a igreja ter sido arrebatada, começa-se um tempo aqui embaixo, é como se a história se dividisse em duas, né? Acontece um tempo chamado tribulação, que são 7 anos, e a tribulação ela começa do primeiro dia até o último dos 7 anos. Amém? Essa tribulação, a gente posteriormente pode até entrar nela, num dia só para falar sobre ela, né? Porque a gente está tratando só do aspecto da ressurreição, mas cronologicamente para você entender. Então, quando a história meio que se divide, a igreja sobe, e a igreja vai passar 7 anos com o Senhor lá em cima, enquanto aqui embaixo acontecerá o quê? A tribulação, que se divide em 2 etapas, uma grande e uma pequena. Por que eu estou falando sobre a tribulação? Porque na tribulação vão ter mártires, na tribulação vão ter 2 testemunhas do calibre de Moisés e Elias e Enoque, e são os mais votados, viu? Mas a Bíblia não diz que são eles. Eu sei que desses 3, talvez 2 sejam confirmados, é o que a gente daria o nosso voto, mas a Bíblia não diz quem é. Se não diz quem é, pode nem ser os 2. Ficou claro? Mas a gente pensa isso, tendo em vista que Enoque não passou pela morte, Elias não passou pela morte. Aí você pode dizer, mas Moisés passou pela morte. Mas a Bíblia também diz que Deus sepultou ele. Então tem um mistério na morte dele aí que ninguém entende muito bem. Até porque um anjo vem brigar pelo corpo de Moisés. Vai brigar pelo corpo morto? Ou seja, um santo que está ali, o anjo vai lá brigar, ele quer levar o corpo para o inferno? É estranho, né? Então tem algo que não está claro aí. Amém, irmãos? Uma coisa é clara. Por que eu estou falando dessas 2 testemunhas? Porque a terceira etapa, eu poderia dizer fase, não é fase, é o terceiro momento, onde a ressurreição para a vida acontece, é no meio da tribulação. Com essas 2 testemunhas. Ok? Essas 2 testemunhas fazem parte da primeira ressurreição, da ressurreição dos justos. É por isso que nós explicamos que cada justo ressuscita no seu próprio tempo. Ficou claro? Vamos lá. Então, abra comigo aí em Apocalipse 11. Ixi, a leitura é grande, ó, mas vai dar certo.
11:3. É onde a gente vê isso. Amém? Apocalipse 11:3. Eu tenho que pelo menos terminar essa primeira parte de ressurreição, né? Porque senão não vai ter mais fim, não. Vamos lá. O título aqui do meu, lógico que esses títulos são acréscimos, né? Mas está dizendo assim, as duas testemunhas mártires. Né? Mártir é alguém que morre pela causa. A Bíblia fala assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizarem por 1260 dias, né? Vestidas de quê? De pano de saco. São estas as duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Quem é que está dizendo isso, irmão? Sou eu? É pesado, né, o que ele está dizendo? Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-la em sangue. É bem parecido com o que Moisés fez, né? Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o seu testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará eles. Rapaz, esses dois aqui, abrindo aqui um parênteses, eles vão perturbar o mundo. Né? Não pense, se você tem hoje se incomodado com alguns pregadores proclamando a verdade, isso tem espantado, porque eles têm denunciado o pecado de forma clara, aí você vai dizer que ele é isso, que ele é aquilo. Meu amigo, esse aqui vão ser um negócio tremendo. Onde é que eles vão estar? Eles vão estar em Jerusalém. Eles vão se levantar lá, para quê? Para testemunhar sobre Jesus, já que a igreja já não estará mais aqui. Mas Deus levantará 144 mil evangelistas, judeus. E ele diz, 12 mil da tribo tal, 12 mil da tribo tal, 12 mil. Ele diz de onde vem. Então não preciso conjecturar. Alguns erros escatológicos ocorrem quando as pessoas acham que a igreja é o Israel de Deus. E a igreja não é o Israel de Deus. Quem se converte ao cristianismo, sendo judeu, ele é um judeu crente. O gentio que se converte ao cristianismo, ele é um gentio crente. Amém? Deus o vê como igreja. Quem é a igreja? Judeus e gentios que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Então Deus tem um tratamento ainda com Israel. De fato, a tribulação, né, que se divide em grande e pequena, mas esse período, que a Bíblia chama de dia do Senhor, dia da vingança do nosso Deus, vai ser um período de tribulação como nunca houve, nem jamais haverá. Se você acha que viu coisas ruins no tempo das câmaras de gás, na Segunda Guerra Mundial, meu irmão, não é fichinha perto desses dias. Vai ser um negócio terrível. A Bíblia fala que poderes do céu serão abalados. O homem forte e poderoso vai se esconder. Vai ficar naquela posição fetal dentro de uma caverna, pedir para a caverna cair sobre ele, porque chegou o dia da vingança de Deus. É um negócio terrível. Vai ser um negócio como nunca houve nem jamais haverá. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque essa tribulação ela começa primeiro para o judeu. Tendo em vista que rejeitaram a salvação. E você que é a igreja, mantenha a tua humildade. Porque na hora que tu ficar soberbo, tu também pode ser cortado. Existe uma parábola na Bíblia sobre isso, falando que Deus cortou alguns ramos para enxertar uma oliveira braba. E ele disse, agora eu que estou no lugar dele, né? Ele disse, tem cuidado tu. Porque se Deus fez isso com os ramos naturais, ele é poderoso para cortar também esses que não são naturais. E os que eram naturais, se quiserem voltar, Deus é poderoso para enxertar eles de volta na oliveira. O que ele está querendo dizer? Que a gente tem uma característica que é a mesma de Cristo. Amém? A gente vai olhar essa situação que os judeus vão passar com pesar. Não é torcendo, não é se alegrando. Mas Deus é justo. Diga assim, Deus é justo. Ele julga retamente. O juízo de Deus começa pela casa de Deus, irmãos.
A quem muito é dado, muito é cobrado. Se Deus te confia as alianças, as promessas, se mostra diante de ti, Ele espera que tu ande de acordo com aquilo que tu tem alcançado. Agora, se tu anda negligente, soberbo, achando que tu... Cara, o teu fim é triste. Porque está aqui, os judeus. A salvação veio dos judeus. A salvação era para os judeus. Mas os seus não receberam. Então, o que restou para eles, irmãos? O juízo. A salvação chegou para eles, era para eles terem acolhido e abraçado. Mas eles abriram a boca, quiseram blasfemar contra o enviado do Senhor. E Jesus sai de Jerusalém e diz, olha, você não me verá mais, até que você abra a boca e diga, bendito o que vem em nome do Senhor. Esse período de tribulação vai ser um período terrível. Primeiro para o judeu, mas o mundo também para o gentil. Vai ser para os dois. No final desse período eles vão reconhecer que tinham matado o Messias. Eles vão se ver nas profecias. E aí sim, nós viremos junto com o Senhor dos ares. Que é aquela vinda visível, onde todo olho verá. Amém? Jesus vindo com grande poder e glória. Isso será no final da tribulação. Enquanto isso, nós estaremos lá em cima, onde acontecerá duas coisas. Uma distribuição de galardões e uma coisa chamada bodas do cordeiro, que é o casamento da noiva com o noivo. Alguns vão estar apercebidos, e vão participar. Lembra daquela parábola de virgens, prudentes e as tolas? Ali não são noivas, não são as noivas, são os convidados para o casamento. Se eu for pegar cada parábola da Bíblia, a gente vai se estender demais. Mas eu tinha que dar uma pausa aqui para você entender. Então esses dois aqui que vão estar na terra, eles vão testemunhar, mas vêm com grande poder e glória. Por que a gente vota que seja Elias e Moisés? É porque, primeiro, são dois nomes significativos para Israel. Elias é conhecido como o grande profeta. E Moisés, o pai da lei. Mas ainda assim vão ter pessoas que não vão se dobrar. Por quê? Porque, meu irmão, dentro de toda casa há vasos de honra e vasos de desonra. O Senhor fala, quem é o de honra? É aquele útil ao seu possuidor. Quem é o de desonra? É aquele que não é útil para o seu possuidor. Não é porque Deus levantou um povo, que todo o povo judeu, ele espiritualmente, ele está em linha com Deus. Não, existem judeus infiéis e fiéis. Teve profetas fiéis e infiéis. Não é porque o cara nasceu e tem sangue judeu que ele está numa classe especial. Não. Porque o verdadeiro judeu, segundo a Bíblia, é aquele cuja circuncisão é no coração, cujo louvor procede de Deus e não dos homens. No livro de Romanos fala isso. Vocês estão me entendendo? Então vai ser um período complicadíssimo. Eles vão atormentar. Mas é aquilo, né? Aqueles caras que não querem ouvir. Você está vendo essa polarização e se desenhando hoje, irmãos. Quando vocês levantam para falar do evangelho, acusar realmente, falar abertamente o que é pecado contra as práticas, você tem visto o que tem se levantado no mundo aí. Pedra, foice, facão, tu é tudo, quer calar a tua voz. Isso aqui é só o início, e olha que tem que estar na tribulação. Tu imagina agora quando não existe mais igreja aqui embaixo. Quando a igreja for retirada, eles vão celebrar. Ainda bem, esse povo atrasado saiu daqui, agora o mundo é nosso. É ou não é assim? Se hoje ainda tem homens e mulheres que se levantam para pregar o evangelho, postar um vídeo, e quando não tiver mais nenhum, que sumirem, que forem arrebatados, Deus não vai ficar sem dar testemunho de si. Ele vai trazer, ele vai levantar homens para pregar o evangelho. 2 testemunhas nós estamos vendo aqui. Mas também nós vimos que elas serão mortas ao final de 3 anos e meio. Porque esse 1.200 e tanto, se você for dividir por 300 vai dar exatamente 3 anos e meio. Amém? Só terminar essa leitura para a gente finalizar pelo menos essa etapa, tá bom? Ele diz aí, e o seu cadáver, olha como eles vão ter tanto ódio deles. Tanto ódio, ó. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. Aí tu, onde é esse lugar? Que grande cidade é essa?
Ele diz, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Onde é esse lugar, irmãos? Onde é que Jesus foi crucificado, irmãos? Você não sabe, não? Misericórdia. Foi na cruz, mas qual a cidade? Bora, digam alto aí, pelo amor de Deus. Jerusalém. Então pronto, eles vão ficar estirados lá. Não, uma coisa brutal. Tu já imaginou? Olha o ódio como vai ser grande depois. Eles vão pendurar eles para dizer, olha, os atormentadores, aqueles que se diziam ser de Deus, nós matamos e vencemos eles. Hoje, se o cara é morto, não enterra logo ali, né? Leva, crema, toca fogo, sei lá. Mas o cara deixa ele estirado na cidade como prova. Não, deixa ele pendurado aí. Isso é coisa medieval, irmão. Isso é coisa do tempo que a gente só via antigamente, onde o cara amarrava o cara no cavalo e saía puxando. É ou não é? Para tu ver o ódio que vai ter. Aí eles vão dizer aqui, ó. O seu cadáver ficará estirado na praça. Então, no 9. Muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações vão contemplar os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Vão deixar o bicho na praça por 3 dias e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam o quê? Sepultados. Eita, ódio violento, não vai ser não? Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moravam, ou os que moram aonde? Na terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, se apavoraram logo, ficaram com grande medo. Eita, a gente pensou que tinha vencido, né? As 2 testemunhas ouviram a grande voz vinda do céu dizendo, subi aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos contemplaram eles subindo. Naquela hora houve grande terremoto. Ruiu a 10ª parte da cidade, ou seja, 10% de uma cidade dessa cidade vai ser destruída quando eles subirem. Terremoto doido, não é não? Fortaleza vamos pegar aqui por baixo, eu vou fazer uma conta grossa, viu, irmãos? Fortaleza tem quantos milhões? 2,5, né? 2,5 milhões de pessoas. 10% dá 250 mil pessoas, né? Vamos supor que 10% morra logo nesse terremoto. Só uma suposição. Aí isso é um negócio feio, não vai? Se a gente viu alguns terremotos em alguns lugares aí, a gente vê que é um apavoro, né? Tu imagina esse terremoto aqui que vai acontecer. Aleluia. E ele diz aqui, ó. Não, ele até diz quantas pessoas morreram. Desculpa. Falha minha, ó. Naquela hora houve um grande terremoto e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou aí? Passou o quê, pessoal? O segundo ai. Pronto. Aqui completa-se a 3ª etapa ou fase da ressurreição para a vida. Amém? Falta só mais uma delas. Aí semana que vem a gente continua, né, irmãos? Amém? Né? Hã? Não, mas aí é outra coisa. Ele está falando da tribulação. Porque como acontece dentro da tribulação, a tribulação elas são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então tem vários ais dentro disso daí. Quem quiser entender assim por cima, abre-se os selos, no último selo abre, o último selo começa a tocar a primeira trombeta. Entendeu? Ou seja, o último selo são as 7 trombetas e as 7 taças. A última trombeta, aí é que começa as taças. Então é como se você imagina o todo, são 7 selos. Mas aqui dentro do 7º, vamos ampliar ele, tem o quê? 7 trombetas e 7 taças. É porque a gente pensa que, só para entender. Tá bom? Vamos ficar de pé. Aleluia, Deus é bom.
Vamos ficar de pé? Ai, não, tem um aviso para dar, senta. Mas é bom que esticou aí o esqueleto, né? Tá liberado o áudio aí? Vamos... prestem atenção aqui nos... Vai, guerreiro. Pode soltar. Olá, povo de Deus, nós temos uma super novidade para você. A Dunamis Ubajara agora é Dunamis Ibiapaba. E isso mesmo, teremos cultos presenciais na cidade de Tianguá. Gere expectativas no seu coração para esse novo tempo. E fique ligado nas nossas redes sociais, onde divulgaremos o local e data das nossas reuniões presenciais. A Dunamis chegou em Tianguá. Amém? Aleluia! Ô glória! E já temos o lugar também. Podem ver aí. Amém? Vai começar esse filme aí, ó, no cinema. Amém? A gente fechou lá a sala de cinema. Então, dentro do Cine Ibiapaba, de 9h30 da manhã a 11h30, dos domingos, a gente vai começar os cultos presenciais em Tianguá. Amém? Aleluia! Estamos avançando. Estamos crescendo. Amém? Quem está com expectativa? Amém. Eu falando nos GCs, né? Que a gente já vem... Aí alguns dizendo, ixi, eu vou por 2, ó. Chega lá, tá com fome, ó. Aleluia. É bom assim, porque isso deve terminar, o tanto de Deus que vai se mover, amém? Amém? Aleluia, vai ser bom. Eu sei que lá vai ser rápido. E talvez não fique tanto tempo no cinema, porque lá só cabe 130 lugares. Né? Então, eu creio que vai ser rápido. Pastor, quando começa mesmo? Agora em julho. Né? A gente vai fazer uma reunião lá agora em julho para organizar a estrutura. Mas aberto mesmo, assim, a última semana de julho ou a primeira de agosto. Certeza. Só está precisando de um palco, né? Que a gente tem que mandar fazer, porque a gente não encontrou para poder organizar lá e ficar do nosso jeito aqui, do nosso padrão. Amém? Mas já está fechado. Com ele lá, com o pessoal, já está tudo certo. Vai ser bênção demais. Né? Então a igreja agora, como você viu, né? A gente colocou Ibiapaba, e aqui vai ser o campus Ubajara, lá o campus Tianguá, mas a igreja é uma só. Então, o pessoal que serve, alguns vão servir aqui, outros vão servir lá, mesmo não vai importar. O time de voluntários vai ser escalado para campos diferentes. Talvez semana serve aqui, na outra vai servir lá, e quando estiver em São Benedito, também para lá. Amém? Aleluia. Ô glória. Agora pode ficar de pé. Amém, irmãos? Bom demais. Estamos avançando, estamos crescendo. Deus está fazendo uma obra maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Amém? Talvez você ouviu essa palavra. Você tenha ouvido aí o que a gente pregou, ministrou sobre hoje. E eu tenho um convite para te fazer. Se você ouviu essa palavra e creu com o coração, né, hoje é a sua oportunidade de dizer sim para Jesus. Confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém no nosso meio que ainda não confessou Jesus e quer fazer hoje? Amém? Aleluia, venha. Aleluia, fico feliz demais. Coisa boa. Tem mais alguém? Se tiver, pode vir. Nós vamos orar aqui por você. Essa é a melhor decisão que nós podemos tomar, dizer sim para o Senhor. Aleluia, venha. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Diga assim, Deus é bom demais. Qual é o seu nome? Lucas, Vitória, Letícia. Lucas, Vitória e Letícia. Vocês viram o processo da salvação. É simples demais. Ela independe de religião. É o que eu sempre digo, né? Deus não é evangélico. Deus também não é católico. Deus, ele não é espírito. Amém? Deus é Deus. Ele está acima de qualquer tipo de ordens que nós colocamos aqui. Amém? Mas ele tem um querer e uma vontade. Deus é uma pessoa. Então tem coisas que ele gosta, tem coisas que ele detesta. E a Bíblia, ela foi inspirada por homens de Deus para que a gente pudesse conhecer a vontade dele. E a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o que Deus tem a dizer. Todas essas promessas que eu comecei a falar aqui sobre ressurreição, sobre vida nova, nascer de novo, vai acontecer agora na vida de vocês. Agora. No momento que você abrir a sua boca e dizer sim para Jesus, algo vai acontecer com o coração de vocês.
A Bíblia diz que vocês vão nascer de novo, por dentro. É lá dentro. O velho homem fica para trás, tudo se faz novo. Aleluia. O Espírito Santo morando dentro, nunca mais estará sozinho a despeito de pessoas. Porque às vezes a gente bota a nossa esperança muito nas pessoas, né? Às vezes em lugares. Mas eu tenho algo para te falar. Deus, Ele é um Deus que vai estar sempre com você, todos os dias. Você vai poder conversar com Ele no caminho para o trabalho. Você vai poder conversar com Ele em qualquer circunstância. E Ele vai te responder. Ele vai trabalhar na tua vida. Você vai desenvolver um relacionamento com Ele. Você vai conhecer um Deus vivo. Amém? Então, eu quero que você faça essa oração. Eu só vou guiar você nela. Mas eu quero que você fale crendo. Como eu disse, a palavra da fé que pregamos, ela está junto de vocês. Ela está na boca de vocês. Ela está no coração de vocês. Com o coração vocês creem e com a boca vocês confessam. Confessar o que, pastor? Que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Então diga assim: Jesus, eu ouvi a tua voz. Eu ouvi o teu toque no meu coração. Eu abro o meu coração para ti. E te peço, faz morada na minha vida. Faz habitação em mim. Aleluia. Diga assim: Senhor, perdoa as minhas ofensas. Eu te entrego o meu caminho. Eu confio em ti. Aí fala assim: Senhor, muda a minha vida. Diga assim: Senhor, muda a minha história. Te mostra para mim como um Deus vivo. Diga assim: real. Diga: eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados. Mas eu também creio que do jeito que o Senhor ressuscitou, eu também ressuscito por dentro. Diga assim: hoje eu sou uma nova criatura. Lava, diga, lava a minha vida com o teu sangue. Diga assim: me cobre com o teu sangue. E eu faço hoje, Pai, uma aliança contigo, eterna. Aleluia. Agora eu vou orar pela vida de vocês. Pai, obrigado pela vida deles. Senhor, a tua palavra declara que o teu Santo Espírito, ele vem sobre eles. A tua palavra declara que o teu Espírito Santo está recriando eles por dentro agora. Que eles estão percebendo agora um refrigério no coração. Que agora eles estão sendo lavados, remidos, nascendo de novo. Não da carne e do sangue, mas do Espírito e da palavra. Obrigado, Senhor, pelo toque dos teus anjos ao redor deles agora, livrando eles. Pai, no nome de Jesus, todo tipo de aliança, pacto contrário, cai por terra hoje em nome de Jesus. Porque sobre eles está a tua glória, sobre eles está a tua promessa, sobre eles está o teu sangue. E o Senhor pagou o preço, o Senhor redimiu. Aleluia. Correntes não existem mais. Eles são livres para correr a carreira, o propósito que o Senhor tem para a vida deles. Em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor está trabalhando em traumas. O Senhor está trabalhando na vida pessoal deles. Eles nunca mais serão mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Eita Deus bom, aleluia. Dê um abraço aí neles. Pega o nome deles, insiram eles.